Retornamos, caríssimos estudantes, em movimento de gingado na nossa aula. Muito bem. E aí, como é que foi a experiência? Conta pra mim, mostra o registro aí desse momento aí com a turma, com os colegas, com professores que eu quero estar bem pertinho de vocês aí acompanhando tudo isso. OK? Muito bem, agora vamos revisar então do que a gente falou nessa aula interessante sobre capoeira, não é isso? Então dá uma olhada no nosso slide, olha lá. Estamos na aula 7.2, né, segunda parte aí para revisão, e nós falamos da produção de práticas de dança e capoeira, caríssimos. Nessa aula, olha só, a gente entendeu então que as danças folclóricas indígenas e populares têm raízes que são profundas. São profundas onde, Prof. Iris? Nas tradições, nos costumes, né? Nos costumes locais, e refletem o quê? A identidade cultural, transmitem aí narrativas que são históricas, conectam aí o quê? A natureza, a espiritualidade, e cada estilo de dança, gente, possui aí características que são únicas, exatamente. Elas expressam diversidade cultural e também diversidade urbana, né, do nosso lindo e maravilhoso Brasil. A gente viu aí, olha só, que a preservação dessas tradições, então, caríssimos, ela é aí vital para manter o quê? A história, valorizar aí a diversidade, transmitir conhecimentos, promover também o turismo cultural, né? Além do que? Além disso, as danças elas vão oferecer benefícios físicos, benefícios emocionais e vão promover oportunidades aí de aprendizado e participação, e também vão fortalecer aí os laços sociais. Muito bem, né, caríssimos? Exato. O que mais que nós vimos nessa aula? Então a gente viu que essa palavrinha aí, capoeira, ela vem então significar aí que o mesmo que o mato ou o arbusto que era cortado, né, cerrado. Então a gente vai ter aqui, olha só, esse cenário aqui, esse cenário de mato cortado, né, de arbusto mais rasteiro, né? Exatamente para a realização dessas práticas. A gente tem a figura, né, dos meninos, né, sendo chamados de caxinguelê dentro da capoeira. Também falei para vocês que essa capoeira, ela surge então da época dos escravos, e esses escravos, eles eram aí, né, trazidos aí em barcos negreiros. E onde se praticava a capoeira, né? E muitos morreram devido a essa viagem que era longa, que era exaustiva, que era desumana aí, com falta até mesmo de alimentação. Muito bem. O que mais que a gente mencionou nessa aula? Mencionei com vocês nessa aula que as canções da capoeira, elas são divididas então em partes de solistas, né? Então uma pessoa somente fala, e também tem aí o coro, né? Que são as outras pessoas aí fazendo assim a repetição, né? Das demais aí falas dentro das canções aí de capoeira. E aí dentro dessas rodas de capoeira, a gente viu que essas canções, elas podem ser ladainhas, podem ser chulas, podem ser chorridos e podem ser também as quadras. Tudo bem? Isso, muito bem. E aqui nós fechamos então a nossa revisão. Te aguardo após a vinheta para a gente fazer então a correção dos nossos exercícios. Vamos lá! Agora retorno com vocês para a gente fazer, então, tirar essas dúvidas que podem permear aí nas nossas atividades. Então, bora lá resolver. Vamos olhar a primeira questão. Venham comigo, hein? No 3, no 2, no 1, a leitura em alto e bom som, hein? Quero que a escola aí estremeça e perceba, nossa, o que tem naquela turma, que eles estão animados ali, entendendo sobre capoeira. É assim que eu quero vocês, tá? 3, 2, 1.
as manifestações coreográficas das comunidades ribeirinhas, indígenas e tradicionais não se dissociam da dinâmica dos ecossistemas circundantes. O ciclo das águas, o ritmo das colheitas e a mística da floresta moldam a expressividade corporal, convertendo gestos cotidianos do extrativismo, da pesca e dos rituais sagrados em códigos de movimento simbólicos. Agora aqui, considerando a correlação entre prática de danças tradicionais e os territórios de populações isoladas, a preservação dessas manifestações cumpre, então, um papel central na... Onde que cumpre esse papel, gente? Vamos ver as 5 opções? Letra A. A padronização estética de coreografias voltadas à exportação do turismo de massa de caráter urbano. Então, a gente está falando aqui a respeito da preservação dessas manifestações que cumprem o papel. Qual é o papel, tá? Então, bora lá. Essa foi a letra A. Letra B. Manutenção da soberania ontológica e também cultural aí dessas comunidades frente às pressões externas de aculturação. Letra C. Substituição definitiva dos rituais religiosos originais por expressões corporais puramente recreativas. Letra D. Mercantilização dos símbolos sagrados como única alternativa de subsistência econômica territorial. E letra E. Superação dos laços ancestrais locais para adoção de padrões performáticos globais. Então, qual que se encaixa aí, gente? Letra A, letra B, C ou D ou E? Então, a nossa resposta correta é... Essa prática, então, busca a manutenção da soberania, né, da supremacia dessa cultura, dessa resistência, né, cultural nessas comunidades frente a todas as pressões que podem vir para se desfazer e não deixar válida, então, a cultura de um povo, tá? Então, é a letra B. Questão de número 2. Venham junto comigo novamente, tá? Tanto na primeira parte como na segunda. 5, 4, 3, 2, 1. A raiz etimológica do termo capoeira liga-se diretamente ao vocabulário tupi, remetendo a expressões ca, que é mata, e poê, que foi. Essa designação faz referência direta às clareiras e as áreas de vegetação secundária, onde o mato brotava após o manejo agrícola, realizado originalmente pelos povos indígenas ou após o desmatamento promovido por colonizadores. Então, gente, sob uma perspectiva histórico-social, o fato de essa prática de combate ter dado nome associado à vegetação secundária do interior do Brasil evidencia o quê? O que que evidencia? O que que fica claro pra gente? Vamos ver lá as 5 opções. Letra A. Evidencia que o desenvolvimento técnico da atividade ocorreu de forma exclusiva nos grandes centros urbanos litorâneos da colônia. Será que é isso? Letra B. A manifestação
era uma dança estritamente camponesa, voltado para a celebração das colheitas agrícolas de cana-de-açúcar. Letra C. Evidencia que a elite agroexportadora incentivava o uso das clareiras, né, desses espaços abertos aí, para que os povos escravizados aprimorassem suas técnicas militares. Será? Letra D. A herança linguística tupi. A herança linguística tupi, ela esvaziou a dimensão mística e guerreira da diáspora africana presente na modalidade. E letra E, a tática de luta e autodefesa utilizava o próprio bioma natural e o relevo modificado como espaços estratégicos de refúgio e resistência. Então, o que evidenciou, gente? Foi a letra A, foi a B, a C, a D ou a E? Claro, né, gente? Foi a tática de luta e autodefesa que se utilizava aí o próprio bioma, né? O próprio espaço natural aí, também o seu relevo, que já era ali modificado de forma estratégica para um refúgio aí e também de resistência, tá? Então se utilizava aí desse mato rasteiro para isso. Vamos para a questão de número 3 então, né? Isso, gente. Olha lá. A questão 3 diz o seguinte: diante do trauma do tráfico transatlântico, é muito T, né, gente? Numa frase só. Virou um trava-língua aqui, né? Exatamente. E do confinamento forçado, a aglutinação de práticas ritualísticas e jogos lúdico-guerreiros deu origem a uma síntese genuinamente brasileira, convertendo a opressão corporal em motor de ressignificação coletiva. Então, olha só, a gênese da capoeira na transição do ambiente africano para o território colonial brasileiro demonstra que essa manifestação se estruturou como um ou uma. Como que ela se estruturou? Vamos ver as opções. Letra A, ela se estrutura através de uma reprodução que era fidedigna, sem diferença nenhuma, sem alterações aí dos rituais de iniciação militar da corte de Angola. Na letra B diz que foi um passatempo estimulado pelos senhores de engenho para tentar mitigar, ou seja, diminuir os conflitos raciais nas lavouras. Na letra C, tecnologia de sobrevivência física e cultural, fundamentada na hibridização de saberes e na resistência à desumanização. Letra D, como um esporte institucionalizado que seguia cartilhas corporais codificadas desde o início do período colonial. E letra E, expressão artística, neutra, desprovida de intencionalidade, de contestação à ordem vigente. Resposta correta? Letra C. Então a gente está falando de uma tecnologia de sobrevivência. Então existia estratégia aqui física, né, e também cultural aí, que era fundamentado em todos esses saberes aí para manter aí a sua resistência, a sua dignidade, né? Porque era difícil, gente. Era difícil. Vamos ver a nossa última questão? Bora lá. Questão de número 4 diz o seguinte: a música comanda o ritmo e o estilo do jogo de capoeira. Na vertente de Angola, a bateria de instrumentos é completa e complexa, compostas por 3 berimbau,
2 pandeiros, atabaque, agogô e reco-reco. O que dita um jogo mais lento, tá? Um jogo mais rasteiro, um jogo mais focado, utilizando-se aí de malícia, de estratégia de chão. E já na vertente regional, a orquestração foi simplificada, geralmente com um berimbau e 2 pandeiros. Geralmente, tem variação, tá? Acelerando aí o ritmo para favorecer golpes altos, golpes velozes e também aí as técnicas de combate em pé. Isso. Agora, o que a nossa questão quer, Prof. Iris? Bora ver. Já trouxe até a resposta, mas olha só. A partir das diferenças apresentadas no texto que eu trouxe para vocês, que é da capoeira da Angola e da regional, qual é a função real da música, dos instrumentos musicais dentro de uma roda de capoeira? Para que servem esses instrumentos? Então, gente, olha só. A transição dos modos de vida reduziu significativamente. Eu coloquei aqui essa resposta, mas ela não compete essa questão, tá, gente? Mas o que eu quero saber sobre a roda de capoeira, na realidade, é qual que é a função da música, do instrumento. E aí eu vou tirar daqui porque essa questão ela foi com erro. Essa questão, qual é a função dos instrumentos? Vem aqui comigo. Qual é a função dos instrumentos, Prof. Iris? Os instrumentos, eles vão ditar, né, o ritmo da roda de capoeira. Se vai ser mais lento, né, com uma pegada lá da capoeira da Angola, ou se ele vai ser mais acelerado, né, as batidas mais rápidas, mais velozes, né, que tá aí na capoeira aí regional. Então, o instrumento aí ele vai ajudar a ditar. Acompanhados do que, Prof. Iris? Acompanhado das palmas, né? Acompanhado aí das gingas. Então é para isso que vai servir aí os instrumentos, tá bom? Vocês desconsiderem ali aquela resposta ali no final que ela diz respeito a outro contexto. Então vocês vão falar a respeito do qual a função do instrumento numa roda de capoeira. Por que é interessante ter um instrumento, né? Visto tudo que a gente viu, observou aí na nossa aula de hoje sobre capoeira, tá bom? E aí, pra gente melhorar aí essa nossa percepção, essa nossa concepção sobre capoeira, eu deixo 2 links aqui para vocês. Um que eu já disse para vocês, né, que está ligado aí ao meu canal, esse que eu gravei em 2021, né, na época da pandemia, e aí vocês vão ter algumas vivências relacionadas aí às danças, já que a gente iniciou falando de dança para poder entender sobre capoeira, então lá tem algumas vivências que vocês também podem incorporar em qualquer momento aí da aula ou um espacinho que vocês encontrarem aí ao longo das aulas à frente, tá? Mas fica lá, curte, abre, faz junto comigo, tá bom? Tem lá prática bem interessante relacionada a danças. E tem um outro link, esse da internet mesmo, de 7 minutos e 17, que fala sobre os estilos e também as fases da capoeira. E aí a gente vai aprofundar um pouco mais, vai ver, vivenciar, né, visualizar, aliás, sobre as rodas de capoeira. Tudo bem? E aí, se tiverem oportunidade de convidar alguém, ou se entre os nossos estudantes tiver alguém aí que já tem essa experiência com a capoeira, faz uma roda de capoeira, manda para mim que eu quero acompanhar vocês fazendo aí, participando, interagindo nessa roda de capoeira, tá? E aí, para fechar a nossa aula de hoje, então, a dica de hoje do Pratique Mais e Mais é aí entender que o corpo e a cultura e a voz, né, produzindo aí, eles estão aí para produzir mais vida. Mais vida como, Prof. Iris? Através do movimento. E uma boa expressão de movimento é a capoeira, né, gente? É isso aí. Então, nós fechamos aqui a nossa penúltima aula aí de conteúdo
e eu convido você, porque tem prática pra gente fazer. Além dessa aqui que tá no canal da Prof. Iris, tem prática, tá? E o professor vai orientar vocês aí pra gente consolidar aí essa nossa conversa sobre a capoeira, ok? Tchau, tchau! Até a próxima aula!